Boa noite! Dia 27 de março de 2025, programa Conexão Armênia número 121. O programa de hoje vai começar com uma programação muito cultural. O videoclipe que nós vamos trazer representa uma música do folclore típico armênio, Sayat Nova, um dos maiores compositores armênios de toda a história. Esta música fala: Menganger Zinvoreng, nós somos um soldado sincero. Nós prometemos servir a nossa pátria de todas as formas. Escutem só.
gosto de trazer temas relacionados ao desenvolvimento da Armênia. Esta semana me deparei com uma notícia que muito me alegrou. O governo da Armênia está trabalhando num projeto de construção de moradias para a população fronteiriça. Na verdade, essa é uma maneira de estimular as pessoas a viverem em casas bonitas nos vilarejos mais distantes. Assim se fortalecem os nossos limites de país e se dá uma condição de vida melhor para essa população. Veja só que bonito esse projeto. Até eu quero morar numa casinha assim. Benjamin é o filho mais velho, seus pequenos irmãos ainda não sabem da alegria de serem possuidores de uma nova casa. Benjamin lidera o tour para os visitantes. Benjamin já decidiu como serão distribuídos os brinquedos e o posicionamento dos móveis do quarto para que todo mundo tenha seu espaço. A família Halumian, com 3 filhos, foi uma das primeiras a receber a casa. Ashot herdou este terreno de 1.400 metros de seu pai e a construção começou em fevereiro de 2023. Mais de 2.150 famílias estão construindo casas em vilas fronteiriças da Armênia com apoio estatal. Ashot diz que muitas famílias que não tinham casas agora têm. Elas não saíram da região e novos empregos se formaram. Reunidos em brindes de inauguração da casa, Benjamin nos conta seu sonho secreto. O governo paga integralmente os empréstimos hipotecários dos cidadãos de até 16 milhões de drams, cerca de 40 mil dólares. Em algumas localidades, até 53 mil dólares. Antes da implantação do projeto, não havia nenhuma casa nestas fronteiras. Mas essa semana nós temos um tema muito importante para tratarmos. É um tema muito atual, porque está sendo discutido nessas últimas 2, 3 semanas, toda a parte de julgamento destes prisioneiros armênios que estão ilegalmente detidos em Baku, no Azerbaijão. Escute isso, e aí você tirará suas próprias conclusões. Que a bênção de Deus esteja sobre todos nós. Eu quero compartilhar um versículo no qual está o tema pelo qual nós estamos conversando agora. Está em Hebreus, capítulo 13, verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Nesse momento, em Baku, capital do Azerbaijão, existe dezenas de armênios passando por essas situações, encarcerados e sofrendo maltratos, unicamente porque são armênios e são cristãos. O governo do Azerbaijão tem usado estas pessoas como moeda de troca, de barganha, forçando o governo da Armênia a fazer concessões, principalmente territoriais. Artsakh, ou Nagorno-Karabakh, um território legitimamente e secularmente armênio, por dezenas de séculos com população armênia, de repente,
há pouco mais de 100 anos atrás, foi invadida por um povo que é mais recente do que os times de futebol de São Paulo e reivindica aquele território como se fosse seu. E agora, depois de uma guerra insana onde morreram milhares de armênios, mantém estes prisioneiros reclusos lá em Baku. A comunidade armênia de São Paulo fez um apelo ao senhor presidente da República do Brasil e agora pede a cada um de nós que nos mantenhamos unidos em oração para que Deus tenha misericórdia desses prisioneiros. Eles não são criminosos, eles não praticaram delitos, mas simplesmente foram sequestrados lá em Artsakh e são mantidos como prisioneiros. Entre eles há beneméritos, ex-presidentes, ex-ministros, pessoas que durante a vida praticaram o bem e a generosidade para com o povo de Artsakh. E agora eles estão presos. E é muito importante que nós oremos por eles, para que o Senhor tenha misericórdia e os liberte. E também tenha misericórdia da própria Armênia, que passa por um momento difícil, pressionado pelo Azerbaijão e pela Turquia. Hoje nós teremos na Catedral Apostólica São Jorge um momento de oração, onde as 4 igrejas armênias de São Paulo estarão representadas. E nós pedimos que você também esteja orando para que o Senhor liberte esses nossos prisioneiros e dê a tão almejada paz para a Armênia. É o nosso pedido. Que Deus vos abençoe. Este final de semana, na Igreja Apostólica Armênia São Jorge, aqui de São Paulo, foi celebrada uma missa em oração para a libertação destes prisioneiros em Baku. Diversos líderes da comunidade armênia do Brasil escreveram cartas exigindo uma postura do Brasil na solicitação da libertação destes prisioneiros. Afinal de contas, se o Brasil é um país que defende tantos direitos humanos, neste momento tem que se posicionar. Nossa fé cristã nos ensina a orar por aqueles que sofrem. Por isso, elevemos nossas orações a Deus por esses prisioneiros, para que Ele lhes dê força, paciência, os liberte desse sofrimento. Senhor, os teus servos, nossos pais, nossas famílias, nossos mestres, nossa irmandade, nossos amigos, aqueles que nos sustentam, os peregrinos, os viajantes, os que dão descanso, os trabalhadores, os professores, os peregrinos, os cativos, os doentes, os aflitos, os governantes, nossos malfeitores, nossos benfeitores, nossos inimigos, aqueles que nos odeiam e aqueles que para orar por eles. Lembra-te, Senhor, que tem misericórdia. Ó Deus bondoso e misericordioso, com tua sabedoria infalível e teu amor infinito pela humanidade, lembra-te de todos os teus fiéis e tem misericórdia de todos. Ajuda-os e salva-os de todo perigo e tentação. Torna-os dignos de glorificar ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Mas e a ONU? Onde fica com tudo isso? Davi Kumroyan vai mostrar para nós o que acontece por lá. Olá, Vartini, muito obrigado. Barevtses, pessoal, aqui quem tá falando é o Davi Kumroyan. E como vocês têm acompanhado por todo mundo, os armênios seguem indignados com a postura do Azerbaijão em manter prisioneiros armênios que estão injustamente presos lá em Baku.
Esses armênios estão sendo mantidos sem direitos humanos básicos e por todo mundo os armênios têm se movido para manifestar o seu protesto, para orar, para prestar solidariedade, pedir a Deus e pedir para que as autoridades possam os libertar imediatamente. Agora, e a ONU? Como a Organização das Nações Unidas se porta mediante um crime humanitário como esse? Essa situação não é somente um problema dos armênios, mas é uma violação grave dos direitos humanos que deve ser denunciada ao mundo. E a ONU foi criada justamente com essa finalidade de mediar conflitos entre nações, conflitos internacionais, estabelecer a ordem. E, infelizmente, a ONU vem se mostrando muito parcial, favorecendo demais o lado do Azerbaijão. As nações estão se pronunciando. Aqui no Brasil, uma carta oficial de reclamação foi enviada ao presidente da República. O Parlamento Europeu aprovou também uma resolução que apela à libertação imediata dos prisioneiros armênios detidos no Azerbaijão. A resolução foi aprovada com 523 votos a favor, 3 contra e 84 abstenções. Todas as principais organizações armênias e representantes espirituais de todas as igrejas armênias por todo o mundo estão se reunindo com ações, invocando a justiça e levando esse assunto às autoridades. Mesmo estando espalhados pelo mundo, os armênios detêm uma força inabalável. Nunca nós esqueceremos nossos irmãos que estão presos injustamente. Mesmo nós no Brasil, mesmo na Europa, na América, na Ásia, em todos os países. Nós manifestamos a nossa indignação e, novamente, apelo às Nações Unidas, como membro da comunidade armênia do Brasil, sejam justos. Os prisioneiros necessitam de liberdade e nós pedimos a todos que valorizam os direitos humanos que também se unam a essa causa. No final do ano passado, eu tive a oportunidade de passar por Genebra, na Suíça, e poder, em frente ao prédio das Nações Unidas, manifestar a minha indignação como armênio, uma vez que, no ano passado, o Azerbaijão, mesmo já tendo cometido vários crimes, foi escolhido para sediar um evento de diplomacia, a COP, a Cúpula do Clima, que reuniu países e autoridades do mundo todo para discutir sobre o futuro da humanidade. Como um país que comete crimes de guerra recebe tamanha honraria da ONU. Today, October 11, I'm here at the United Nations headquarters in Geneva, Switzerland, to protest and express my indignation as an Armenian of the diaspora. This year, the United Nations Climate Conference, COP29, will be hosted by the government of Azerbaijan, a corrupt and authoritarian petro-state. While the host nation of COP29 should ideally unite states in combating the climate crisis, Azerbaijan's economy is dependent on fossil fuels and the country suffers from severe environmental degradation and a human rights crisis. I want to draw your attention to Azerbaijan's human rights record, particularly in light of the blockade and ethnic cleansing of Artsakh Armenian population last year at COP29 and beyond. We reiterate our call that there can be no climate justice without human rights, and there can be no human rights without climate justice. How can such a crucial event be hosted in a country that deviates from international law, depends heavily on hydrocarbons, and floats human rights by holding 23 Armenian hostages without valid reasons who was dying in its jails? A year has not passed since the ethnic cleansing of the 120,000 Armenians of Artsakh, and Azerbaijan has already been awarded the right to host an event as prestigious as COP29. This choice raises questions on the humanitarian and ecological levels. What a shame, UN. My name is Davikum Huyan. I'm a descendant of Armenian survivors of the Armenian genocide last century. I live in Brazil and I express with this video not only mine, but the indignation of thousands and thousands Armenians around the world. What a shame, United Nations. What a shame, United Nations. E hoje, nós estamos novamente manifestando nossa indignação e, como cristãos também, estamos elevando nossos pensamentos a Deus, pedindo em oração para que essa mensagem seja ouvida e que a justiça prevaleça. Nós não descansaremos até que nossos irmãos sejam livres. É com você, Vartine. Carol Indjayan, hoje é dia dela participar do programa. Vamos ver
qual que é o momento de reflexão dessa menina tão bonita. Barevzes, pessoal, como é que vocês estão? Aqui mais um momento de reflexão da Carol Indiayan. Para vocês que vêm acompanhando os programas desde o início do ano, e de novo quero agradecer a oportunidade de estar aqui para trazer um pouco desse conhecimento que eu tenho ao longo da vida e aprender também com vocês, com a nossa troca. Muitos de vocês devem estar acompanhando que dentro do nosso trabalho humanitário estamos enfrentando cortes sem precedentes a nível de verbas, de financiamentos que as organizações humanitárias recebem para conseguir exercer o seu trabalho. Lembrando que muitas das organizações humanitárias são sem fins lucrativos, então nós trabalhamos realmente com doações. E infelizmente estamos vivendo esse período histórico sem precedentes, onde muitas das doações, muitos dos doadores estão cortando a verba para financiar outras questões a nível interno, e cada estado tem a sua liberdade, sua liberalidade para decidir como gasta o dinheiro que tem. Só que isso, infelizmente, acaba impactando em milhares de vidas no mundo todo. Nós temos áreas dentro do trabalho humanitário onde pessoas já não estão mais recebendo medicamentos, água, acesso a serviços básicos como um banheiro para tomar banho dentro de uma jornada de migração, por exemplo. E o que você pode fazer para mudar isso? Você pode buscar organizações sérias, organizações que realmente tenham um trabalho, um comprometimento com o direito humanitário internacional, com a garantia de direitos das pessoas refugiadas, migrantes e outras pessoas em situação de vulnerabilidade. Busque essas organizações se você tem a possibilidade de fazer uma doação. Veja qual conexão você tem com qual causa específica aí dentro do nosso trabalho humanitário, e eu tenho certeza que você pode fazer a diferença. Você pode, com o teu tempo, também você pode doar o seu tempo, isso é muito importante de lembrar. Temos muitos voluntariados que são online, ou você pode ir também presencialmente, e isso já vai ser uma ajuda. Mas se você pode doar financeiramente para que as operações humanitárias no mundo todo continuem atendendo quem mais precisa, eu convido você a se informar, a buscar informações de qualidade. Nós temos inúmeras organizações que atendem a população armênia, tanto dentro da Armênia como fora, né, na diáspora, e você pode fazer parte desse movimento. Então esse é o meu convite, que a gente não deixe apenas as grandes potências fazerem um trabalho que, como humanidade, é de todos nós. É um trabalho onde a gente precisa fazer a nossa parte, fazer o que nos cabe dentro do que é possível para ajudar esse mundo a ser um lugar um pouquinho melhor. Essa é a minha reflexão de hoje. Eu espero vocês no próximo programa. Batik! programa de hoje vai fazer vocês viajarem sem levantar do sofá. Hoje quero mostrar para vocês um vinhedo muito especial que tem lá na Armênia, Vinícola Old Bridge. Vamos agora para o sudoeste da Armênia, onde você vai explorar as uvas encantadoras
deste país milenar. E hoje a gente vai fazer um passeio pela Old Bridge Winery. É uma vinícola diferenciada aqui na Armênia. Não são todos os turistas que podem vir aqui. Primeiro porque eles têm um vinho de padrão elevado. Segundo que eles não atendem turistas em grande escala. Mas como quem vem com a Vartinê para a Armênia, tem algumas pequenas regalias. Porque aqui eles te recebem como se você fosse uma amiga, como se fosse alguém da própria família. Uva rosé! Esta vinícola fica a uma altitude de 1.300 metros acima do nível do mar. O solo aqui é rochoso e arenoso, o que proporciona condições únicas para a maturação das uvas. Como é que é, Marilu? Gente, parece que tem açúcar de tão doce. Nossa. Aqui, eles combinam técnicas tradicionais de vinicultura armênia com os mais modernos equipamentos tecnológicos. Há 25 anos, este negócio familiar funciona na maior harmonia, onde cada um sabe o seu lugar e faz aquilo que sabe de melhor. Depois de visitar a vinícola, você passa para uma degustação neste restaurante para provar os mais diferentes sabores da armênios. Aqui o que eu mais gostei foi o vinho branco da uva Vosquehat. Sabor de maçã, ervas e flores dos campos. El porcentaje de álcool, 13%. Com 13% de álcool. Han encontrado durante excavaciones arqueológicas, han comprobado, no sé, y después ahora artistas ya pueden hacer como jarro de vino. Este es jarro de vino. Ahora os explico por qué es excepcional. De aquí, hacen aquí, solo aquí. Ponen vino, rellenan con vino, llenan con vino. Y después ponen así y vino local. Y de aquí, si quieres poner vino es algún truco de física más que hacen y imaginaros que nuestros antepasados llegaron a este nivel de arte, a hacer estos faros, que de aquí, esta es bebés, ¿no? Que ponen vino y de aquí sirven. Eso es la última cosa que os expliqué. Después de cuatro copas, ya no voy a traducir nada. Eu sou representante de quem não é armênio, eu não tenho nada de armênio. Meu marido era Kassab, não tenho nada. Eu tô aqui meio de paraquedas, graças a Vart, que trabalha com a Cristina, minha filha. E como eu tô disponível, ela me convidou, eu falei, tô topando. Comecei a ver os vídeos da Vart, entusiasmei, achei o país bonito. Agora o que eu quero falar é o que eu senti aqui, pisando aqui. Falar assim do fundo do coração. Eu senti um povo muito, com uma energia muito boa, um povo que tem na raiz, assim, parece que uma coisa transgeracional que vai passando, que tem uma força interior que eu não tinha visto em lugar nenhum até agora. Porque a gente vai num lugar, você vê um museu, você vê uma ruína, você vê não sei o quê, mesmo no Brasil você vê uma praia bonita, mas aqui eu senti assim uma raiz mesmo. Eu senti que se Deus é amor, que é, Ele mora aqui, Ele habita aqui. Adorei. Eu não sou armênia, mas o DNA já está um pouquinho aqui. O DNA.
Genats. E fica aqui o convite para você se juntar ao nosso grupo de turismo este ano em agosto. Será uma viagem inesquecível. Nosso tour compreende não apenas pontos históricos, culturais, como muita religião, muita vinícola, degustação, gastronomia e compras. Afinal de contas, a Armênia, apesar de estar do outro lado do mundo, tem muita coisa charmosa para oferecer para os brasileiros. Então, embarque conosco nessa viagem. Dia 22 de agosto, a gente decola diretamente para o Cáucaso. E você está convidado a participar desta aventura. Mas já que nós estamos no mês da Quaresma, o programa Conexão Armênia vai trazer para vocês dicas de receitas para serem feitas durante esse período, onde não vai proteína animal e tem um saborzinho do Oriente. A receita de hoje é do quibe de lentilha, mais conhecido como vospov kyofte. Fácil, delicioso, muito nutritivo e é de Quaresma. Veja só! Vamos usar 2 xícaras de lentilha canadense, 1 xícara de trigo fino, cebolinha picada, cebola e salsinha, diversas pimentas e sal. Adicionamos 5 copos de água para ferver com a lentilha dentro. Depois de cozida, a cor fica assim. Vamos adicionar o trigo já lavado e peneirado e vamos mexer. Aí então tampamos a panela com o fogo apagado, só para o trigo inchar um pouquinho. Enquanto o trigo incha, a gente frita a cebola. Quantas cebolas? Vamos contigo, vamos com você. 2 cebolas médias ou 3 pequenas. Em cima do trigo que inchou com a lentilha, nós vamos adicionar a cebola já bem douradinha. Detalhe, o azeite vai junto. Agora é hora de temperar. O sal, pimenta do reino, cominho, um pouco de pimenta vermelha. Aqui a gente salpica um pouco de salsinha para mexer junto com a massa. E aí é hora de fazer os bolinhos com as marcas dos dedos da mão. A gente serve ele com uma saladinha vinagrete, mas se você tiver preguiça de fazer, pode encomendar na Nur Doces. Com tudo isso, podemos dizer que aí vai uma bela harmonização de conhaque. Conhaque armênio é conhecido como um dos melhores do mundo, o nosso brandy. E agora está disponível no Brasil. Olha só! Ararat apresenta o sabor inesquecível. Criado exclusivamente a partir de uvas cultivadas na Armênia. Uma mistura elegante, nascida da combinação de destilados cuidadosamente selecionados por nossos especialistas. Caráter elevado, a verdadeira grandeza, através do envelhecimento prolongado em barris de carvalho do Cáucaso. A verdadeira personificação da arte de gerações. Com um sabor rico e complexo que combina notas de frutas secas, especiarias e um toque suave de baunilha, Ararat oferece uma experiência sensorial única e memorável. Uma forma contemporânea para um sabor inesquecível, agora disponível no Brasil. Você já ouviu falar do Evangelho Armênio da Infância de Jesus? É isso mesmo! O povo armênio também produziu um evangelho sobre a infância de Jesus, produzido sob influência dos povos siríacos,
que aliás são considerados, em certo sentido, um povo irmão do povo armênio, não é? Na verdade, esse evangelho da infância de Jesus teria cerca de 40 capítulos, e uma boa parte deles acabou se perdendo. Mas o que sobrou é muito interessante, não é? Por exemplo, segundo este evangelho, Maria teria sido fecundada pelo Espírito Santo através do seu ouvido, através da sua orelha. Afinal, ela fecundou o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Eu vou ler um pequeno trechinho e vocês vão ver que interessante a descrição. Diz assim: quando a Virgem terminou de pronunciar humildemente as palavras para o anjo, o Verbo de Deus penetrou nela pela orelha. A natureza íntima de seu corpo, com todos os seus sentidos, foi santificada e purificada, como o ouro no crisol. Maria então se converteu em um templo santo, imaculado, e a morada do Verbo divino. E continua o texto. Maria concebeu perante a embaixada do anjo portador da Boa Nova para ela, no dia 15 do mês de Nisan do calendário judaico, que corresponde ao dia 6 de abril, quarta-feira, às 3 horas. Curioso, não? Percebe como a cultura armênia é interessantíssima, e quanto mais a gente penetra nessa cultura, quanto mais a gente entende dessa cultura, a gente vai perceber que até no cristianismo e na história do cristianismo, os armênios têm uma contribuição incrível. É importante também lembrar que o dia 6 de abril no calendário das antigas igrejas apostólicas cristãs corresponde atualmente ao dia 25 de março. Portanto, esta semana foi comemorado este evento narrado no Evangelho Armênio da Infância. Davi Surian, hoje, vai trazer para nós um detalhe diferente do esporte no mundo armênio. Ele também luta, pasmem só. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês sempre as notícias mais quentes do esporte envolvendo, claro, a Armênia. A primeira, claro, eu tenho que puxar a sardinha para mim, né? Estive lutando nesse último final de semana, no domingo, o Campeonato Regional de Jiu-Jitsu na cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E, claro, representando as cores da Armênia, tudo na bandeira, com a haste, toda a divulgação. Então foi bem bacana representar a Armênia nessa competição. Eu, infelizmente, saí derrotado pelo primeiro critério de desempate, que era ficar dentro da guarda assim que tocasse o gongo. A luta ficou empatada em 0-0. Meu adversário, muito forte, lutando há 2 anos. Eu fazendo uma estreia nessa competição, nessa luta. Apenas estava treinando há 7 meses contra um adversário faixa branca que já luta há 2 anos. Então a luta ficou empatada em 0-0, ele não pontuou sobre mim e também não me finalizou. Assim como eu também não consegui ser feliz contra ele para conseguir esses pontos e uma finalização. No critério de desempate, ele acabou levando a melhor, mas então a Armênia representada nesse final de semana no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, nas artes marciais, né? A luta agarrada, ela é bem típica na Armênia, e falando em luta, a gente também fala de Arman Sarukian, que pode enfrentar Charles do Bronx, mas fica um pouco mais distante agora no UFC, né? Porque o Charles do Bronx foi desafiado pelo Ilia Topuria, o Ilia Topuria que subiu de divisão, e olha, vai vir para encher o saco do Sarukian, porque vai ficar complicado agora esse caminho para chegar no Makhachev, em 2 grandes lutadores brigando pelo cinturão. Então a divisão dos pesos leves bem complicada. O armênio não podia dar aquele vacilo de perder a chance de disputar o cinturão contra o Islam Makhachev. Completando a pauta, no futebol só lapada. A Armênia tomou 6-1 da Geórgia, jogando na Geórgia, e depois na Armênia tomou 3-0. Diante disso, conheceu também seus adversários nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Hungria, Irlanda e Portugal. Isso mesmo. Cristiano Ronaldo no dia 6 de setembro joga em Yerevan, capital da Armênia, porque vai ser adversário da Armênia brigando por uma vaga na Copa do Mundo. Primeiro colocado no grupo vai direto para a Copa. O segundo colocado para a repescagem. Vale lembrar que Portugal classificou na repescagem, classificou em segundo para a última Copa do Mundo, a do Catar. Então já pensou a Armênia passando em primeiro? Com os recentes resultados fica um pouquinho complicado. Mas claro, tudo do zero, dá para acreditar, quem sabe, né? E o programa Conexão Armênia chegou ao fim. Próxima edição, daqui 15 dias. Mas o Conexão Armênia não é apenas um programa de YouTube. Ele passa também em canal aberto na rede Connect TV, que é esta grande emissora que expande a cada dia. Eu fiquei espantada essa semana. Connect TV está também agora nos Estados Unidos. Olha só!
Deixe aqui o seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas possam saber sobre a Armênia e não percam nenhum programa a cada 15 dias. Deixo aqui vocês com um convite. Vamos para a Armênia, o único país onde você pode estacionar um Rolls Royce na rua, deixar a chave em cima dele por mais de 15 minutos, voltar e o carro ainda está lá. Olha só, enquanto eu dou aqui o meu Kishir Pari. Até daqui 15 dias. This is how safe Armenia is, guys. I've got the keys to my Rolls-Royce Ghost. Going to place them right there. The time, 2:40 p.m. We're going to go and get a coffee, get some food, see if they're still there. 15:51. Let's go check on them. As you can see, centre of the city, very busy, people walking around. Maybe over the road. Right there, in its place. That's how safe Armenia is, guys.